A dilaceração na testa, pelos espinhos, as marcas nas mãos e nos pés, e acreditavam que era farsa. Os médicos encarceraram-na no hospital, onde não havia nenhuma luminosidade. Ela não tinha a menor ideia se era dia, se era noite. No entanto, quando chegava às sextas-feiras, ela era dominada por esse transtorno que eles denominaram como uma histeria. E catalogaram aqueles a que me referi, como a Santa Estática de Caldara, como sendo histéricos, neuropatas, psicopatas. Estudou-se também o comportamento de Voltaire, materialista, que escreveu todo um canto da sua obra Henriade, asseverando que o fez enquanto dormia e sonhava. Daudet, que foi à Academia Francesa de Letras, pelo seu célebre Cartas do Meu Moinho, escreveu também as suas cartas a Julia, dormindo e sonhando. Condorcet, o grande materialista do século XVIII, em França, afirmava que resolvia seus problemas de matemática dormindo e sonhando. Então se exalta aí o inconsciente coletivo. É claro que concordamos com as primeiras referências a respeito do padre Duhalde, do amigo de Goethe, Grimm, como também aceitamos a hipótese em torno de Liszt. Mas poderíamos acrescentar, por exemplo, que o pai do positivismo, Auguste Comte, que havia declarado guerra a qualquer religião e havia consolidado a religião da humanidade, tinha uma mania. Ele foi noivo da jovem Clotilde Devaux. E quando ia dar as aulas, colocava no palco a cadeira de braços em que ela se sentava habitualmente e exigia dos discípulos que fizessem referência, que recitassem mantras. Estamos diante de um transtorno neurótico. Aquele homem que era positivista, aliás, Kardec leu as obras de Auguste Comte e aceitou esse positivismo, tornando-se um livre pensador. O que desejamos dizer é que os nossos nervos, a nossa emoção, periodicamente, depois de grandes tensões, tem verdadeiros deslizes. Tem momentos em que se apagam a lucidez, a claridade mental, a consciência, e o indivíduo entra no transtorno de comportamento neurótico. Poderíamos dizer que o transtorno neurótico é semelhante a uma gripe. Todos nós o temos. Periodicamente temos ausências, temos ansiedades, fixações mentais, o toque, o transtorno obsessivo-compulsivo. E aquilo repete-se em nossa mente. É perfeitamente normal. No entanto, se esta fixação se prolonga por mais de 2 semanas, já é um transtorno patológico. Se no caso de Grimm, que se prolongou por mais de 10 meses, estamos diante de uma depressão. Um transtorno depressivo bipolar. Ele não chegou a ter a exaltação, mas estava dentro do quadro. No caso de Liszt, nós temos a depressão unipolar. A amargura de natureza emocional produziu a escassez da serotonina e da noradrenalina, tornando-se um problema fisiológico. O Espiritismo, por sua vez, analisando o quadro que apresentamos muito sucintamente, refere-se que a Santa Estática de Caldara, Voltaire, Condorcet, o Padre Pio mais recentemente, não eram neuróticos, não eram portadores de qualquer transtorno, e tampouco pode-se dizer que eram histeropatas. Eles eram portadores de mediunidade. A Allan Kardec, o notável psicoterapeuta do século XIX, cabe a honrosa tarefa de demonstrar que na raiz de todo e qualquer transtorno de conduta há um espírito doente, o ser que somos. Trazemos em reencarnações transatas essa problemática que o organismo elimina, seja por um fenômeno de natureza psicótica ou de natureza neurótica. Mas também o Espiritismo aduz a essa tese uma particularidade. Aqueles que morreram retornam, comunicam-se conosco. E no caso de terem animosidades, é claro que eles também apresentam distúrbios
dando lugar às célebres obsessões. A obsessão pode ser vista como um transtorno neurótico, como um transtorno depressivo profundo e até mesmo como um transtorno psicótico. No caso, a esquizofrenia. Cabe à doutrina espírita, na sua feição de ciência, que investiga os fatos, ciência positivista, porque vai ao laboratório examinar o indivíduo e traz à baila a razão da sua dificuldade. Também na área orgânica, muitas enfermidades podem ser de natureza obsessiva. E aquelas que não são do espírito, graças à lei de causa e efeito, que geralmente se denomina como karma, palavra esotérica, indiana, que o espiritismo não adota. Porque com o conceito de Jesus do amor, o karma, que é uma fatalidade, deixa de ser somente karma para também ser dharma. Não apenas dívidas, como conquistas divinas. O espiritismo, pela lei de causa e efeito, diz que nós estamos resgatando quando sofremos. E estamos amealhando bênçãos à medida em que nós progredimos. Vale a pena considerar, diante de determinadas fixações, transtorno obsessivo compulsivo, de depressões, angústias, tristezas, melancolias, do caso de desencantos pela vida, do desejo de fuga, que muitas vezes abre o alçapão para o suicídio, considerar se ao lado desse distúrbio de natureza fisiológica ou psicológica, quando ele teve uma causa próxima ou algo recuada, não haverá também o problema da obsessão. Os técnicos nos estudos dos transtornos neuróticos asseveram uma peculiaridade e narram um caso muito curioso de um homem dos Estados Unidos, em Chicago, que era proprietário de uma rede de supermercados. Certo dia, ou certa noite, às 3 da manhã ele acordou. Acordou e começou a preocupar-se. Será que a despensa da sua casa estava suprida para que ele recebesse visitas? Levantou-se discretamente, foi até o local onde guardava os víveres, abriu a geladeira, ajoelhou-se e começou a conferir se o uísque era suficiente, se as reservas de alimentos especiais era própria, se o caviar era da melhor qualidade. A esposa acordou e, notando que ele não estava na cama, foi ao quarto de banhos, também não o encontrou, desceu e estranhou a luz acesa. Quando lá chegou, encontrou naquela postura ridícula, de joelho diante da geladeira, anotando. Ela perguntou: mas o que é isto? Ele disse: bem, eu estou com medo que nos falte alimentos e vou mandar do supermercado amanhã. Ela estranhou, mas achou até de certo modo que era uma preocupação fácil de corrigir. Na madrugada seguinte, às 3 horas, ele acorda por segunda vez e vai examinar. O depósito de alimentos estava agora abarrotado, a despensa estava referta. A esposa acorda e surpreende-o. E ele diz: é a preocupação. Uma preocupação terrível de que falte qualquer coisa e nós passemos vergonha. Na terceira noite, quando pela madrugada ele acordou, ela não teve dúvida. Chamou o psiquiatra. E o psiquiatra deu-se conta que era um estresse muito forte e que ele necessitava de uma terapêutica muito cuidada. O psiquiatra receitou-lhe uma terapêutica de choque e ele recuperou a razão. Então era um problema psicológico para um tratamento fisiológico. Ora bem, entidades perversas podem levar-nos a esse transtorno